Olá, gente, tudo bem? Bom, como a estratégia da aula passada, eu gravei no Google Meet, vou fazer isso hoje de novo, espero que dê certo. Enfim, a única desvantagem aqui é que não dá para dar um pause e gravar depois. Então, vamos ver se vai dar certo, né? Começando então vamos para o capítulo 7, né? Que ele vai dar uma questionada, na verdade, é um novo questionamento, né, algumas falhas que nós já conversamos na aula passada, né, das teorias neoclássicas do comércio internacional, e vai beber, então, nos avanços que você teve na economia, na teoria econômica como um todo, né, sobre a ideia da economia de escala, diferenciação produtiva, e mercados, estruturas de mercado, que não necessariamente são competição perfeita, né? Mercados em concorrência perfeita. Então, o capítulo 7 do Krugman vai trazer o que a gente chama de novas teorias do comércio internacional. Na verdade, as novas teorias elas vão ser abordadas no capítulo 7, que vai falar muito mais sobre economia de escala, e o capítulo 8, que vai falar também da questão da internacionalização produtiva. O capítulo 8, nós só vamos voltar nele depois da prova, né? Nas próximas aulas, a ideia é a gente falar um pouco de modelos gravitacionais, e depois, na sequência, falar de a escola da dependência, teoria crítica, né, do comércio internacional, e aí só depois da prova a gente vai voltar no capítulo 8, que vai falar sobre internacionalização produtiva. Então, hoje é como se fosse uma primeira parte dessa perspectiva de uma crítica de dentro, né, ainda na perspectiva liberal, mas você já começa a ver a emergência e a elaboração de alguns argumentos, né, falando que, olha, realmente o comércio internacional ele não é tão vantajoso assim, tem as suas limitações e coisas do tipo que a gente já vem questionando. E um desses questionamentos, né, ele vem justamente da constatação, primeiro, da velocidade do aumento do comércio internacional. E segundo, nós já vamos falar daqui a pouco, dos grandes players do comércio internacional. Então, a partir desse crescente volume de dados sobre o comércio nacional, eu falei na aula da semana passada, né, o grande registro das contas internacionais, das contas nacionais e dos fluxos internacionais, ele só começou a acontecer a partir de 1950. A gente tinha dados antes disso, sim, mas eles não eram tão padronizados como os dados que nós temos daqui para frente, né? E aí, primeiro vamos falar um pouco da velocidade do aumento do comércio internacional. Se nada mais explicasse o comércio internacional, simplesmente as vantagens de comércio, a gente perceberia que o comércio internacional ele iria aumentar de maneira constante com o aumento das economias, com o aumento do PIB. Mas veja bem, primeiro, esse gráfico eu quero mostrar para vocês, ele é o aumento das exportações mundiais de mercadorias, tá? No período logo após a Segunda Guerra. Eu não preciso falar, porque eu acho que está todo mundo cansado de olhar para esse gráfico e saber que esse gráfico, ele adota um comportamento exponencial, certo? De crescimento exponencial. Então, você vê aqui um fluxo que vai mais ou menos de 10 em 10 anos, a partir daqui de 53, 63, 73 e assim por diante, e você vê que o aumento, ele é crescente, né? Então, a gente fala a derivada, lembra que eu falei sobre derivada na última aula? A derivada, ela crescendo, né? Então, a inclinação do gráfico, ela vai ficando cada vez mais inclinada e para cima. Então, isso já dá uma sinalização para a gente, né? Pensando que nós estamos aqui analisando as explicações, as teorias do comércio internacional, que tem algo muito interessante que aconteceu aí no pós-Segunda Guerra, que explicaria o volume, o aumento, né, do volume dos fluxos internacionais.
e que talvez não seria simplesmente as vantagens comparativas, e também não seria simplesmente as diferentes relações, as dotações, né, dos fatores de produção dos países. Então, talvez, é uma hipótese que a gente pode tirar desse gráfico, há algo mais, né, que vai explicar o aumento desse comércio internacional, que muito além de questões simplesmente, foi a natureza que deu condições, né, próprias para exportação ou importação. Veja esse outro gráfico aqui. É muito importante que vocês entendam leitura de gráficos, então toda vez que vocês se depararem com um gráfico, não tenham preguiça de entender. Veja esse gráfico, ele adota um modelo muito comum nos gráficos em economia. Ele sobrepõe dois gráficos. De um lado, então aqui a gente é o eixo da esquerda, né, left. Ele está falando aqui da mudança percentual, certo? Do comércio internacional, do volume do comércio internacional em relação ao crescimento do PIB real, certo? E teoricamente, como eu falei, se o comércio internacional fosse algo natural de se acontecer, a gente deveria ver um aumento nas economias, um aumento proporcional no comércio internacional. Essa seria uma expectativa, né? E aí a gente vê aqui na linha azul, então aqui é o aumento dos fluxos, né, em volume do comércio nacional. Então a gente vê que, por exemplo, em 1981, o comércio internacional caiu, né, um pouquinho, depois, sumiu minha flechinha aqui, depois, em 1984, ele subiu, né, subiu, aumentou 10%, e daí caiu 5%, e assim por diante, sempre uma variação percentual em relação ao ano anterior. Agora, veja, o PIB, em compensação, ele tem o PIB mundial, né, ele se mantém aqui na média do 0,5%. Então, o PIB mundial, ele não aumenta muito mais do que isso, né, de um ano para ano. É muito difícil o PIB mundial aumentar mais do que 5% no ano, né, um ano que ele aumentou muito aqui, chega aí nos 5%, e fica relativamente estável. Enquanto que o comércio internacional, você tem anos que ele aumenta 10%. E, então, esses dois gráficos, né, o vermelho e o azul, eles vão mostrar, primeiro, que há uma tendência de descolamento do comércio, dos fluxos internacionais, da economia, simplesmente do PIB dos países. Então, isso já é uma primeira observação que a gente tem que ter. A segunda observação, aí você vai para o eixo da direita, que é um ratio. Ratio é uma razão, é uma divisão, certo? Do crescimento do comércio em relação ao crescimento do PIB. Então, eu simplesmente divido, né, uma variável pela outra, no caso aqui a azul, pela vermelha, e o resultado são esses diamantes, né, aqui, diamantes losango, né, que em inglês fala diamond. Então, aqui, por exemplo, 2, o que significa 2? É que o crescimento do comércio internacional foi 2 vezes o crescimento do PIB daquele ano, certo? E a gente vê, a partir dessa variável, em alguns momentos da história, em que o comércio internacional aumentou 3 vezes em relação ao PIB. Eu dou destaque aqui para a década de 90, olha que impressionante como o comércio internacional aumentou nesse período. A gente vai comentar um pouco mais sobre essa coisa mais histórica do comércio também depois da prova, que vamos falar um pouco disso, mas isso aqui já são algumas coisas que vocês têm que ficar de olho. A década de 2000 também, né, e a gente percebe como pós-crise financeira de 2008 e aqui a crise do euro, você tem também uma média, né, também outro termo que está na moda falar, média móvel. A gente pode constatar aqui que ela é num patamar relativamente menor do que a gente teve ali nos anos 90. Ok, Elia, mas o que você quer mostrar com esse gráfico? Bom, uma das coisas que a gente quer
mostrar, que não está aqui, mas é que há coisas que explicam o comércio internacional que as teorias clássicas e as neoclássicas, né? Então, pegando Smith, Ricardo, Stoppler Samuelson, Wiener, Heckscheroli, não explicam. Não explicam porque, se a gente pega, inclusive, os fluxos, quem participa dos fluxos de comércio, as teorias, elas são insuficientes para explicar quando vai ter comércio e como o comércio vai existir. Então, afinal, o que explicaria, né? Você tem duas grandes respostas para isso. Então, na linha da abordagem liberal, e aqui a gente está na linha da abordagem clássica, neoclássica, novas teorias do comércio internacional, eles vão falar que, olha, o comércio internacional, ele promove ganhos absolutos para os países. Os países, eles estariam em condições melhores do que se eles não tivessem participando do comércio internacional. Veja, a palavra absoluto, em relação à palavra ganho relativo, ela é muito importante, não só em comércio, mas isso também quando a gente vai falar de teorias, né, realista, neorrealista e etc. E aqui, falar para vocês que eu acho que teve uma dúvida nessa última aula sobre esse termo, então é bom esclarecer. O que é o ganho absoluto? O ganho absoluto sou eu, né, em relação ao que eu não estaria fazendo, né? Então, é uma comparação do país em relação a ele mesmo nesse aspecto. E quando eu falo ganhos comparativos, é um em relação ao outro, né? Então, o país, vamos supor, você tem ganhos do comércio, então o país ele vai ganhar, sei lá, R$100 estando no comércio internacional, então ele vai ganhar algo em relação a não estar. Mas outro país, talvez, nessa mesma troca, ele ganha 1.000. Então, veja, comparativamente, né, um país ganha muito mais do que o outro, mas em termos, pela abordagem liberal, essa assimetria dos ganhos, ela não deveria ser tão relevante, porque o país estaria em melhor condição do que se ele não estivesse no comércio internacional. Isso é muito polêmico, a gente já conversou um pouco sobre isso na aula passada, e vamos continuar falando sobre esse tema, né? Inclusive aqui, a abordagem protecionista, ela vai ressaltar as assimetrias e os ganhos relativos, o que eu ganho em relação a você ganhar, né, abordagem, só para dar um exemplo um pouco mais concreto, né, que talvez fique mais parte do dia a dia, faz de conta que você, sua mãe, eu comprei um chocolate para você e o seu irmão, mas você vai ganhar uma unidadezinha pequenininha e o seu irmão vai ganhar o resto da barra. E você vai ficar bravo, porque você vai falar, puxa, não é justa essa divisão, né? Por que eu vou ganhar só um pedacinho e o meu irmão vai ganhar o resto? Então, se você não tivesse, né, vamos supor, ganhado o chocolate, ninguém ia estar discutindo, né, a relação de quem ganha mais. Então, você já está ganhando o chocolate, mas você está ganhando um pedacinho. Então, essa é uma discussão, é um exemplo bem bobinho, mas para vocês entenderem um pouco a discussão que se tem. Abordagem liberal também a gente vai estar falando da maximização da riqueza em outros contextos, ou da produção em si, né, pensando que mais é melhor. Então, essa também é uma discussão que hoje já é muito questionada, que não necessariamente a maior produção, ela vai ser melhor, isso considerando restrições do meio ambiente e outras restrições que a gente tem, materiais, inclusive. E a abordagem liberal vai falar que, olha, a especialização econômica, ela vai produzir ganhos na eficiência produtiva e na renda nacional. Ela vai reduzir preços, e hoje vamos falar um pouco sobre isso também, e vai usar de maneira eficiente os recursos escassos. Então, os recursos são escassos. Então, o comércio internacional, ele promove uma melhor alocação dos recursos. Você tem mão de obra, mas onde é melhor alocar? Em qual setor é melhor alocar essa mão de obra? Né? Que é um recurso escasso, se for ver, relativamente escasso. Ou a terra, ou algum recurso natural, né? É melhor um país que produz cana-de-açúcar, por exemplo. É melhor ele produzir açúcar ou é melhor ele produzir etanol?
É o mesmo recurso, é preciso fazer uma decisão do que se vai produzir, né? Então, a abordagem liberal, ela vai falar isso, olha, no livre comércio, a produção, ela vai se dar a partir de um cálculo, é uma coisa técnica, uma decisão técnica, como se isso existisse, né? Então, é isso que a gente precisa ter essa leitura crítica. É possível definir o que um país vai produzir simplesmente pela mão invisível do mercado, por uma relação técnica, né, de maximizar a eficiência, a produtividade de um recurso? Do ponto de vista da matemática, a gente consegue fazer isso, né? A teoria da otimização, você passa a sua linha de restrição, no caso orçamentária, ou a restrição que você tem na relação da remuneração dos seus fatores, coloca ali o traço, né, da fronteira de possibilidade de produção, e o ponto de tangência, ele é o ponto da maximização. Então, esse é o ponto ideal de produção, e a partir dessa ideia, tá, vocês não precisam entender todo o conceito, mas vocês precisam entender intuitivamente o que isso está dizendo. Isso está dizendo que, olha, um cálculo técnico, ele vai dizer o que cada país deve produzir, e quanto, qual o nível de produção, né? Como se isso fosse uma decisão técnica. O mercado, ele vai levar a esse lugar. E o nosso papel aqui é questionar um pouco isso também. Falar, puxa, é uma decisão técnica, né? Ou há história envolvida? Então, hoje também vamos falar um pouco disso. E a abordagem liberal, o comércio, ele é bom porque ele aumentaria as possibilidades de consumo. Do lado protecionista, você vai ter ameaça à autonomia nacional, né, seja por conta de uma vulnerabilidade alimentar, vulnerabilidade, a gente está vendo agora, em relação a produtos relacionados à saúde de uma população, ao bem-estar de uma população, né, agora, recentemente também, numa questão internacional, a gente está com um déficit na produção têxtil do país. Então, assim, até que ponto a interdependência comercial internacional, ela não pode ter implicações negativas? Então, essa é uma reflexão que precisa acontecer, porque, afinal, os países, eles são auto-interessados, né? Então, essa é uma discussão que vai permear sempre a discussão quando se fala de livre comércio. Então, a abordagem protecionista, ela vai falar das assimetrias, ela vai falar dos ganhos relativos, e ela vai questionar a ideia da divisão internacional do trabalho. Enquanto, então, a mão de obra qualificada do Vale do Silício produz software, a mão de obra não qualificada do Vietnã fica produzindo botões e zíperes, porque é o que o comércio internacional, é o resultado que o comércio internacional, né, que esse cálculo de otimização chega. Então, há um questionamento em relação à justiça, há um questionamento em relação ao que é o desenvolvimento internacional. Bom, falando especificamente da teoria das vantagens comparativas, né, da onde a gente sai, então. Bom, primeiro, um questionamento. A partir das tentativas de verificação empírica, ou seja, a teoria do Ricardo é muito legal, mas vamos ver na prática, isso explica mesmo o comércio internacional? Né, o Rex Sherolin também. E o paradoxo, o Leontiev, que é um economista muito famoso, ele foi tentar descobrir isso, e ele percebeu que o comércio internacional, ele se desenvolvia e ainda se desenvolve mais entre nações desenvolvidas, cujas dotações fatoriais, ou seja, as relações entre capital-trabalho, terra-capital, terra-trabalho, enfim, elas não seriam tão diferentes. Então, o trabalho do Leontiev, ele trouxe um grande questionamento mesmo. Então, o que explica os fluxos internacionais de mercadoria, né? E aí, dando um pouco desse exemplo, aqui não é um trabalho econométrico, mas um trabalho muito simples de analisar quem são os principais países do comércio internacional, onde se concentra o grosso do comércio internacional. Veja,
aqui nessa tabela do World Trade Report, desculpa, eu não coloquei a fonte aqui, de 2017 da OMC, né? Você tem, entre os maiores exportadores, o primeiro seria a China, mas do segundo até o 12º Canadá, com exceção aqui de Hong Kong, que também é China, nós estamos falando apenas de países desenvolvidos. Aqui, então, 10 países praticamente, 11, na verdade, não, 10 países, eles seriam responsáveis por 40,9% das exportações mundiais. E das importações? A mesma coisa, eu descontei aqui China, que está aqui, Hong Kong também, e Índia. Então, descontando esses 3 países, pegando o mesmo ranking aqui, no caso, não seriam os 10, seriam os 9, né, países envolvidos, que estão entre os principais players, eles respondem por 40,9% das importações. Isso pensando que o mundo tem quase 200 países. Então, pensar que 40% do comércio mundial, ele está concentrado entre 10 países. E esses 10 países são todos desenvolvidos. Então, isso nos leva a questionar que, será então que realmente o que explica esses fluxos internacionais são dotações relativas diferentes entre esses 10 países? E a resposta que a gente vai chegar é que não. Né? Na verdade, o que mais responde pelos fluxos internacionais de comércio são as economias de escala, ou dos ganhos de escala que a gente tem, e internos e externos, que é o que a gente vai ver hoje, né, os ganhos externos de escala, e a internacionalização produtiva, que é o comércio intrafirma, que nós vamos ver na aula 8, se eu não me engano. O comércio intrafirma, ele responde por aproximadamente 50% dos fluxos comerciais internacionais, ou seja, é o fluxo de bens entre a mesma empresa, intrafirma, ou entre o mesmo grupo. Por exemplo, a empresa, a Fiat do Brasil comprando da Fiat da Itália. 50% dos fluxos. Então, isso sugere, né, que não é simplesmente uma dotação relativa de fatores. Há algo mais estratégico por trás, certo? Então, nós vamos falar um pouco sobre isso. Aqui também, falando da participação, eu trouxe mais alguns dados para vocês entenderem um pouco, né, o que foi a China aí nos últimos 20 anos no comércio internacional. Eu sempre brinco com os meus alunos, quando você não souber o que explicar, alguma coisa que explica no século XXI, você fala que foi a China, né? A China, ela entrou na OMC em 2001, e isso promoveu uma grande mudança na estrutura internacional, econômico-financeira, né? Comercial e financeira. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso, mas esse gráfico ele já sugere isso, né? Uma queda na participação do comércio nacional dos Estados Unidos, relativamente, né? Porque você teve um aumento exponencial aí da participação chinesa. E falando um pouco do Brasil, é muito comum a gente ouvir, o Brasil é uma economia fechada, o Brasil é uma economia fechada. E por que se fala isso? Só o dado aqui que eu trouxe, acho que já sugere. Aqui já dava para ver esse dado, né, o Brasil em 26º na posição de exportador e 29º, sendo que ele está entre as 15 maiores economias do mundo. Então, o Brasil uma participação de 1,2% nas exportações mundiais, né? Então, o Brasil, se diz que ele é relativamente fechado por conta disso, as exportações e as importações, relativamente ao tamanho da economia dele, elas são baixas. Isso não é necessariamente uma crítica, é preciso entender que o Brasil, ele tem um mercado interno muito grande. Então, geralmente, quando você tem uma população muito grande de um país, não necessariamente o país, ele atende muito ao mercado doméstico, né? Então, ele não cresceu visando ser um grande exportador, certo? Então, sobre isso a gente ainda vai falar, mas só para vocês irem recebendo alguns insights.
Então, falamos já um pouco do mercantilismo, da abordagem liberal, clássica, neoclássica. Hoje vamos falar da grande, né, de um limite da abordagem tradicional, trazendo, então, a ideia das economias de escala, das novas teorias do comércio internacional. E depois, na sequência, vamos falar um pouco da abordagem protecionista. Na sequência, eu estou falando nas próximas aulas. Bom, concorrência imperfeita e economia de escala. Vocês, provavelmente, né, em Economia 1, já aprenderam sobre concorrência imperfeita. Então, quando a gente começa a aprender economia, você vai falar, os atores, eles são racionais, e num cenário de concorrência perfeita, o preço vai igualar a receita marginal, né? Vocês já devem ter escutado toda essa perspectiva, né? Esse aparato analítico dos mercados em concorrência perfeita. E eu espero também que já tenham tido a ideia, né, do que é a concorrência imperfeita, certo? Se você não tem, não lembra, esqueceu, apagou da memória, você pode postar lá e eu posso postar um material para você lembrar um pouco disso, estudar um pouco de concorrência monopolística, oligopólio e monopólio. Então, aqui nós vamos partir do pressuposto que vocês já lembram desses conceitos, tá? Quem não lembra, manda aí para a gente e a gente pode mandar um material extra por trás. Mas quem constrói um pouco em cima, né, a partir dessa perspectiva da concorrência imperfeita no comércio internacional é o próprio Krugman, inclusive por isso ele é um dos grandes ganhadores do Prêmio Nobel de Economia. E ele vai falar, então, do aumento do comércio intrasetorial entre países semelhantes e da interindústria entre países muito diferentes. Né? Quando a gente fala país diferente, não quer dizer que é um país diferente, assim, mas países que têm as relações, as dotações, né, dos fatores de produção muito diferentes. Então, eram coisas muito difíceis de explicar, e eles constroem uma explicação a partir, né, de um modelo básico de 2 fatores de produção, 2 tipos de produto, 2 países. Lembrando, não necessariamente o importante é os seus assumptions, os seus pressupostos, mas a capacidade de explicação da sua teoria, e é a partir disso que eles constroem, então, a ideia da concorrência imperfeita nos modelos de comércio internacional, eles aplicam essa ideia, tá? Falando um pouco dos elementos da concorrência imperfeita, o que caracteriza isso? Então, o primeiro elemento, pensando no mercado doméstico, é barreiras à entrada. Essas barreiras à entrada, elas podem ser tanto legais, ou seja, só uma empresa pode fornecer aquele produto, aquele serviço numa determinada região, vocês devem lembrar disso, ou elas podem ser financeiras também, é muito caro para uma empresa entrar em determinado setor, em determinado negócio, então, existem barreiras à entrada muito grandes, né, muito altas. O número de produtores, então, é uma característica fundamental, né, da gente falar de um mercado de concorrência imperfeita. Então, se eu tenho só um produtor, estou falando de um monopólio. Se eu tenho poucos, eu estou falando de um oligopólio. E se eu tenho muitos, mas que tem alguma margem sobre o preço, né, é um oligopólio com um N um pouco maior. E aí vem preços diferenciados, oligopólio não, desculpa, é uma concorrência, só que as empresas têm alguma margem em cima do preço a partir da diferenciação do produto. Professora, eu não lembro o que é produto homogêneo, produto heterogêneo. De uma maneira bem simples, produto homogêneo são produtos que não há diferenciação produtiva. Quando eu falo soja, soja é soja, não tem a soja A, a soja B, né? No máximo você tem a soja transgênica, que muda um pouco, né? Mas você vai na feira, a soja é soja, o milho é milho, né? As grandes commodities internacionais, elas são produtos homogêneos. O produto heterogêneo é quando você tem uma diferenciação produtiva, e mais do que isso, né? A marca, muitas vezes, vai importar nesse sentido. Então, você tem um computador
como chama? Apple é diferente de você ter um computador HP. Então, a marca importa, e por isso você vai ter diferenciação nesse produto, nesse serviço. Então, falando de concorrência imperfeita, basicamente esses são os elementos principais. E aí, quando a gente fala de concorrência imperfeita, a gente fala de um tipo de vantagem que a firma que domina um percentual de mercado, ela começa a ter. E esses são alguns negócios, né, que começam a ter ganhos de escala ou economia de escala. E quando a gente vai falar de ganhos de escala, a gente pode falar de dois tipos, né, de ganho. O Krugman traz também essa definição. Interna à firma. Então, a firma, ela começa a ter custo médio mais baixo, produzindo escala crescente. Então, ela tem, talvez, custos fixos muito altos. Então, ela precisa produzir muitas unidades para que o custo médio, ou seja, o custo total por unidade, ele caia, certo? Então, esse é um tipo de economia de escala. Ou externa à firma, quando o custo médio da firma, ele vai depender do tamanho de toda a indústria. Veja, o termo firma indústria em economia, às vezes, confunde um pouco os alunos. A gente tem a ideia de que a indústria é a indústria aqui, sei lá, indústria Porto Belo, indústria não sei o quê. Não, quando a gente fala de indústria, nós estamos falando de várias firmas, várias empresas. Nós estamos falando de um setor, certo? Então, quando a gente fala de economia de escala externa à firma, e esse é o grande tema que nós vamos falar hoje, são ganhos que a empresa tem com redução do custo médio a partir de aumentos da quantidade da produção, que não necessariamente é só da empresa, né? Ela pode ter em relação a ter várias empresas concorrentes, mas que vão fazer com que alguns custos caiam em relação à produção. Nós vamos falar de quais são esses tipos de custo, certo? Então, quando a gente fala de economia interna, e isso vai ser um tema muito importante quando a gente falar de internacionalização produtiva, as técnicas de produção e organização da empresa, elas, existem economias internas às empresas. Várias estruturas de mercado, além da concorrência, podem prevalecer, dependendo do fato dessa economia ser contínua ou limitada num nível particular de produção. Então, no primeiro caso, se ela é contínua, né, você vai ter um monopólio, e no segundo caso, um oligopólio, ou seja, várias pequenas empresas, né, que você chega um nível máximo que a empresa tem, por isso que a gente fala limitada, que ela não pode ser, crescer pegando todo o mercado, que aí ela começa a ter deseconomias de escala. Mas o que eu quero mostrar aqui, e eu coloquei o link para vocês aí da Super Máquinas, tá, no Siga A, depois, quando vocês tiverem tempo, não precisa assistir o episódio inteiro, mas eu quero que vocês entendam o que a gente está falando de economia interna, certo? A Coca e várias outras empresas, para elas conseguirem ter uma margem de lucro no produto delas, elas precisam ganhar em unidades produzidas, e, na verdade, unidades vendidas. Então, ela acaba tendo custos fixos muito altos, né? Ela tem máquinas caríssimas para aumentar a produtividade, só que, como você tem custos altíssimos nessa produção, você precisa produzir muitas unidades. E para você produzir muitas unidades, você tem que ter um mercado, né, um grande share, uma grande participação no mercado consumidor, para que você consiga ter o custo médio baixo, para que você consiga ter uma margem alta e você consiga sobreviver. Então, a ideia da economia interna é isso, você ter escala. Tendo escala, o seu custo fixo vai cair, porque cada unidade vai pagar um pouquinho pelo custo fixo, e você vai aumentar a sua margem de ganho. Na verdade, vários negócios, eles têm esse tipo de ganhos, né? Nem todos, mas vários. Então, quanto mais unidades você produzir, mais unidades você vender, maior o lucro da empresa. Então, por isso é tão importante para tantas empresas ganhar mercado,
Então, elas fazem isso, diferenciando o produto delas, né? Tentando ganhar marca, conquistar cliente de alguma maneira e coisas do tipo. Então, quando a gente fala em economia de escala externa, não estou falando mais do custo médio dentro da empresa, seja o aluguel do barracão ou uma máquina que eu aluguei, não é isso. Estamos falando do mercado interno de uma nação, né? Pode ser até uma explicação para você ter ganhos de escala externos. E, geralmente, a especialização internacional vai resultar da economia de escala externa, vai ser estável, mesmo que as vantagens comparativas se modifiquem. Então, esse é um tema que a gente vai falar um pouco mais na aula síncrona, a partir dos casos que vocês vão trazer, né, para a gente discutir. E vocês vejam que o Krugman usa um termo chamado acidentes históricos, né? Esse é um tema bem importante quando a gente vai pensar em produção, em comércio internacional, em especialização produtiva, porque ele traz um pouco a ideia de um termo que a gente chama em economia de path dependence. Não é só economia, né? Você usa esse termo para várias outras ideias, que é o caminho de dependência, mostrando que uma vez que um país ou uma região ela começa a seguir uma trilha, seja para especialização de algum produto, de algum serviço, isso começa a gerar, né, o Krugman fala de spillovers, que começam a ter um encadeamento histórico de tal modo que não tem como a região ou o país voltar para trás e começar o negócio do zero, certo? Você está construindo a partir de uma história que já aconteceu. Então, isso vai ficar bem mais claro para vocês na nossa aula síncrona, mas isso explica muito a formação de clusters, que é o melhor exemplo de economias externas de escala. O que são os clusters? Clusters produtivos são regiões geográficas no mundo em que a cidade ou o estado, né, naquela região, há uma especialização produtiva em um determinado negócio ou um determinado setor. E por que acontece isso? Por conta de ganhos externos de escala. É um exemplo meio bobo, mas os alunos geralmente lembram. Por exemplo, na minha cidade, mas aqui também, se você quer abrir um motel, onde que você vai fazer isso? Geralmente, os motéis, eles vão ficar um do lado do outro. Por quê? Ai, professora, mas será que essa é uma estratégia inteligente, né? Porque a concorrência ali, chega na hora, a pessoa não sabe para onde ela vai. Mas veja, esse é um tipo de serviço que quando a pessoa quer, se ela chega em um, tá lotado, o que ela faz? Ela vai para o do lado. Então, isso é uma economia externa, porque a empresa, talvez ela vai economizar com marketing, porque ela simplesmente está localizada do lado de um, que se tiver lotado, ela já vai ganhar o cliente, ela não vai precisar ficar fazendo tanto marketing, para lembrar as pessoas de onde fica a localização da empresa dela. Isso é um exemplo bobo, mas geralmente vocês tendem a lembrar, mas ele serve para muitas outras coisas. Provavelmente, para quem nunca foi para São Paulo, vocês já devem ter ouvido falar da 25 de março, né? A 25 de março, ela é uma rua de comércio popular em São Paulo, e, na verdade, toda a região de São Paulo, você tem algumas ruas que elas acabam ficando especializadas em algumas coisas. Por exemplo, se você quer comprar eletrônico, você vai para Santa Efigênia. Por quê? Porque ela tem um do lado do outro. Se alguém for abrir um comércio de eletrônico, ele vai abrir lá. Porque se você não encontra em um, você já vai no outro. E aí você provavelmente vai encontrar o que você quer. Né? Comércio popular, a mesma coisa, você vai para 25, quer comprar um presentinho de Natal para os sobrinhos, vai para 25 de março, porque lá pode não ter um brinquedo, mas vai ter outro, e coisas do tipo. Então, isso são ganhos de escala que as empresas têm, né? E você tem infinitos exemplos nesse sentido, tanto do ponto de vista do comércio,
né, como esses exemplos que eu dei, como do ponto de vista da produção. E no livro tem muito mais exemplos, o Vale do Silício, Hollywood e coisas do tipo. Então, essa vai ser a atividade síncrona, daqui a pouquinho eu já vou explicar melhor o que vocês vão ter que fazer exatamente, mas só para entender um pouco o que é o cluster, né, e o que é a economia de escala. Eu peguei aqui, então, o mapa da China, porque a China é impressionante, gente. Quando você começa a entender um pouco a China, eu não entendo muito, mas esse aqui é um estudo que fizeram, esse estudo aqui, Li Fang Research, e a gente vai se dando conta que vários produtos que a gente tem hoje, né, a gente fez lá a brincadeira no começo do curso do Tag Checking, eles são oriundos da China. Mas quando a gente fala da China, às vezes a gente acha que, deve ser de alguma empresa em alguma região da China. A China, ela é dividida em províncias, né? E o Estado, ele acabou fazendo essa decisão a partir da disponibilidade de recursos naturais e a partir da disponibilidade de mão de obra de cada local, é como se tivessem feito experimentos de campo, né? Em termos de políticas também de incentivo à produção local, de modo que óculos, 90% da produção de óculos do mundo vem de um cluster aqui, que agora eu não vou achar, mas eu tinha quase certeza que eu tinha achado, né? Tem, deixa eu ver aqui, eyewear, aqui, ó, é nessa região aqui, Wenzhou, né? Essa região aqui, 90% dos óculos do mundo são produzidos aqui. É muito bom, quando a gente está no presencial, sempre tem algum aluno que sabe falar um pouquinho de chinês, aí eles me ajudam a pronunciar aqui o nome das províncias. Como a gente não está presencial, vocês vão me ajudar na aula síncrona, quem souber. E aqui, esse gráfico eu acho muito legal, né? Ele vai falar dos farmacêuticos nessa região, cerâmica nessa região, e assim por diante. Coisas para casa são produzidas em uma cidadezinha. Então, no livro Krugman fala disso, né? Você tem milhares de pequenos produtores, às vezes, na mesma cidade que produzem a mesma coisa. Se vocês já acessaram o AliExpress, né, que vende os produtos chineses, vocês vão ver exatamente isso. Se quer um produto, você vai ver que tem milhares de vendedores que produzem um produto exatamente igual, né? E mesmo produtos com algum valor agregado, com tecnologia, né, com painel solar e coisas do tipo, eles praticamente viraram commodities, né, e em cada cidade. Então, isso é extremamente interessante a gente entender do ponto de vista das políticas públicas de incentivo local e de produção, as cachemirs, né, que são aqueles casacos de lã, é tudo da cidadezinha aqui, ó, Xingtai, daqui, né, não tudo, tá, gente, não entendo o que eu tô falando, mas coisas de 90% da produção mundial é daqui, do zíper do mundo é daqui, né, não simplesmente da China, mas dessa cidade aqui, dessa aqui, e assim por diante. Algumas cidades você tem 1, 2, 3 clusters, né, Xangai, por exemplo, você tem mais clusters, mas é bem interessante ver como a China acabou estruturando, utilizando esse conceito para promover o desenvolvimento. E aí eu volto naquela questão inicial, quando a gente fala então de comércio internacional e o que explica os fluxos internacionais, principalmente falando do século XXI, talvez não seja mais vantagem comparativa e nem dotação de recursos, mas basicamente o que explica é economias externas de escala, né? É porque o governo chinês resolveu produzir sapato em Wenzhou, e aí eles têm ganhos e eles conseguem produzir sapatos a um custo baixíssimo. No gráfico, no Krugman, ele mostra, né, como que o custo, quando o país entra no comércio internacional, o custo com a economia de escala vai despencar, o que já era baixo, ele despenca, porque você tem ganhos nesse tipo de setor. Aqui um outro gráfico que vocês têm, então, alguns exemplos. E da onde vêm esses ganhos? O primeiro, fornecedores especializados.
Então, quanto mais especializado for o seu fornecedor, né, ele vai conseguir te promover um melhor preço, um melhor produto, e aí vai ter esse ganho de escala. O agrupamento, né, de mercado de mão de obra. Então, como a mão de obra ela já foi treinada naquele produto, naquele setor, então, por mais que ele seja mandado embora, daqui a pouco a outra empresa, ela tem esses ganhos, né? A pessoa não precisa aprender tudo de novo, ela já sabe, porque ela já trabalhou naquele setor. E são os spillover effects, que é o efeito transbordamento do conhecimento. Alguém vem e traz uma ideia nova que ele aprendeu na outra empresa, e assim você vai ter ganhos de produtividade e de economias de escala. Quando a gente fala de diferenciação de produtos, aí a gente está falando de uma coisa diferente, né? Produtos semelhantes que possuem características específicas que vão diferenciar em alguma dimensão. Aqui, do ponto de vista do comércio internacional, a possibilidade de intercâmbio entre os dois países. Então, você tem dois tipos de diferenciação produtiva, a vertical e a horizontal. A vertical, ela vai estar relacionada com a qualidade do produto. Então, um automóvel, por exemplo, ele tem o freio, um airbag, um freio ABS, né, uma coisa, um elemento de qualidade. Mas também você tem uma diferenciação horizontal, e aí tem a ver com a especificação do produto, sabor limão, sabor laranja, o odor de um perfume e coisas do tipo. Nesses dois casos de diferenciação, o vendedor ele vai ter um monopólio relativo sobre o seu produto. Então, esse é um tema interessante, porque quando a gente for falar de regras de origem, lá, que é um tema discutido na OMC, você vai ouvir falar que a champanhe é um termo que só pode ser empregado com os produtores de champanhe lá da França. Ah, professora, mas não tem nenhum produtor brasileiro que produz champanhe? Tem, só que não pode usar o termo champanhe, agora é espumante. Queijo camembert, queijo roquefort, presunto parma e assim por diante. Então, a ideia da diferenciação do produto, ela tem essa conotação de que é aquele produto daquele lugar, né, e que tem aquelas características, ele se diferencia dos outros queijos, ele se diferencia dos outros vinhos e assim por diante. Você tem substitutos imperfeitos para aquele produto. E aí, o comércio intrasetorial, ou seja, dentro do mesmo setor internacional, né, o comércio internacional dentro do mesmo setor, ele vai ter a ver com a diferenciação dos produtos, flutuações sazonais na oferta de algum produto, e estruturas de demanda por faixa de renda. Então, as pessoas mais ricas, elas vão querer consumir o vinho produzido no Napa Valley da Califórnia, ou do Chile, e assim por diante. Então, ao longo da demanda por vinho, da curva de demanda por vinho, você vai ter algumas estruturas, algumas camadas de renda que elas vão ter uma demanda por um produto diferenciado, e isso também vai gerar uma demanda por comércio internacional. Estamos terminando, gente. Quando a gente vê, então, essa dimensão, rendimento de escala, concorrência imperfeita e diferenciação produtiva, a gente começa a entender melhor que quando eu falo de fluxos de comércio internacional, padrão de comércio, volume de comércio, a especialização, ela não necessariamente vai ter a ver com dotação relativa de fatores. Ou mais ainda, seria usada para falar de que a dotação relativa de fatores, ela não precisa ser estática. Um país, ele pode promover determinada relação, né, de capital ou determinada especialização, ou seja, isso existe o poder público, as políticas públicas, elas podem alterar a dotação relativa de fatores e, portanto, alterar os fluxos do comércio internacional. E, para a gente começar a pensar nisso, eu vou colocar aqui esse trechinho do livro do Vernon, que ele é um criador de uma teoria chamada ciclo do produto. Nós vamos ver isso quando a gente falar de internacionalização produtiva, mas ele critica o teorema do Heck-Cherolem falando o seguinte: uma das dificuldades do teorema
é que ele não leva em conta as considerações de comercialização. Uma razão para a omissão é evidente. Enquanto o conhecimento for considerado um bem livre, imediatamente disponível, e enquanto os produtores individualmente, os produtores, forem considerados como atomísticos da oferta total, ou seja, considerar que um produtor ofertar ou não um produto, isso não vai afetar a oferta total, não se pode esperar que os problemas de comercialização encontrem um lugar apropriado na teoria econômica. Ele está criticando a abordagem clássica da teoria econômica, ou até neoclássica, né? Enquanto na projeção das configurações das exportações das áreas menos desenvolvidas, não podemos deixar de considerar o fato de que a informação chega, mas com um custo, e de que os empresários não se acham prontamente dispostos a pagar o preço de investir no exterior em mercados de dimensões e possibilidades conhecidas. Tampouco se sentem ávidos de aventurar-se em situações que, como sabem, exigem um fluxo constante de informação de fontes remotas relacionadas à comercialização. Se pudermos supor que os produtos altamente padronizados tendem a ter um mercado internacional bem articulado e facilmente acessível, vendendo em grande parte em função do preço, ou seja, só o preço importa, segue-se que tais produtos não colocarão o problema da informação tão agudamente para os países menos desenvolvidos. Estabelece uma condição necessária, se não suficiente, para o investimento em tais indústrias. Então, veja, o que o Vernon está escrevendo em 66 é uma discussão muito importante, né? Porque a teoria clássica normal, sem a autocrítica da concorrência imperfeita, ela supõe que a informação seja perfeita, que não há custos de transação. E o que o Vernon está trazendo é que, se isso não é verdade nem domesticamente, que dirá internacionalmente? Né, que existe muita insegurança, muitos riscos, muitas variáveis variando. É câmbio, né, ninguém sabe o dia de amanhã, como que vai estar a política do outro país. Então, o que ele está falando é que não se pode focar simplesmente na dimensão da produção, como a gente vê aqui o Krugman faz isso. O foco dele simplesmente é o lado da produção. Não se pensa a comercialização, as complexidades inerentes à comercialização. Até que se tem um pouco essa discussão, a gente vai ver um pouco mais para frente, mas ela aparece ser descolada da discussão da produção, né? Então, a gente precisa entender um pouco essa crítica para a gente entender depois toda a questão da abordagem protecionista, de políticas de incentivos, subsídios, tarifas, de proteção ao comércio internacional, tá? Então, essa reflexão, ela vai dar margem, né, à ideia de que os processos produtivos, muitas vezes, são complementares entre plantas produtivas situadas em países diferentes, o que leva a transações internacionais intrafirma. Isso é um tema que a gente vai recuperar depois, né, na aula 8, como falei, mas já para vocês entenderem que diante da incerteza, né, diante né, da falta de informação, muitas empresas vão se internacionalizar, e aí o comércio internacional vai ocorrer entre as mesmas empresas, para daí atender o mercado doméstico nesses países. Então, a gente hoje trouxe algumas reflexões sobre novas explicações, né, da especialização, mas eu ainda quero repetir um gráfico aqui que eu já mostrei para vocês. Especializar-se em quê? Veja esse gráfico. Eu já mostrei um pouquinho diferente, né? Quando a gente pega o valor dos fluxos de comércio internacional. Em 2016, a gente estava aí nos 15 trilhões de dólares. E menor parte desse patamar, né, desse valor, eram produtos agrícolas, que a gente viu na aula passada, né, produtos que estão muito presentes nos países da América Latina. Então, por mais que eles se tornem grandes celeiros mundiais, produzam muito produto agrícola, eles ainda vão ficar
vão ter só essa margem aqui, só esse mercado, né, no comércio internacional. Então, isso a gente precisa refletir, e precisa refletir, é uma margem já para a gente refletir nos termos de troca, ou nos preços dos produtos internacionais. É um tema que vamos recuperar logo mais nas próximas semanas. Então, a atividade para aula síncrona, ela é simples. Então, em cada grupo, vocês vão pensar em um cluster, desculpa que está com plural, mas é um cluster internacional e um cluster da produção nacional, ou comercialização, tá? Podem ser clusters históricos. Você vai escrever aquela planilha, inclusive alguém tinha pagado a planilha, viu, gente? Eu recuperei o arquivo, que tem lá os grupos, eu vou colocar uma coluna para vocês colocarem o cluster nacional e o internacional. Então, quanto mais rápido vocês pensarem o cluster e colocarem lá, aquele cluster é seu, né? Vocês vão ter menos esforço para falar. E aí, na aula, lembrando, apresentações de 10 minutos, né? Então, vocês vão pensar em 2 clusters. Eu vou dar o exemplo repetido do Krugman, eu não quero que vocês usem os meus exemplos, não quero o Vale do Silício, não quero outro cluster que ele fala lá, Hollywood, Bollywood, ele vai falar, inclusive, estudo de caso. Se vocês pegarem o estudo de caso que o Krugman faz, eu quero que vocês escolham um dos casos e façam uma breve apresentação do que é o cluster que vocês escolheram, né? E façam uma pesquisa para entender o que tornou essa região, né, uma indústria com economia externa de escala. Então, às vezes, entender, às vezes foi uma política pública promovida naquele lugar, às vezes foi um recurso disponível naquele lugar, às vezes foi um grande empreendedor que começou aquele negócio e daí outros vieram e começaram a copiar, e aí você tem vários que fazem a mesma coisa naquela região, não sei. Um breve histórico do que levou aquela região no mundo, ou aqui no Brasil, para ser considerado um cluster produtivo. E o que eu quero que vocês reflitam, que o Krugman ele discute muito pouco sobre isso, então isso vai exigir um pouco mais de exercício refletivo de vocês, quais possíveis problemas, talvez políticos, sociais, econômicos, de se criar um cluster, de organizar a minha produção em torno dessa ideia, né? Pensa ali na região do cluster mesmo. Quais são possíveis problemas desse fenômeno? Tenta levantar aí 3, 4 problemas que a gente vai discutir isso em sala síncrona. Beleza, gente? Então é isso. Espero que tenha dado certo a gravação. Espero que tenha ajudado, né, vocês entenderem tudo isso. E nos vemos na aula síncrona. Até mais.